nós vamos trabalhar com um retificador de onda completa, né, com center tap. Aqui na entrada desse circuito, a tomada está entrando uma tensão de 127 volts, 60 Hz. O trafo aqui ele vai abaixar a tensão, né, a tensão que cai no primário, né, é uma tensão de 127 volts RMS, e vai sair no secundário total 26 volts RMS. Como temos o center tap aqui, né, vai cair nesse secundário 1, a tensão no secundário 1, né, vai ser 13 volts RMS, e a tensão no secundário 2 também vai ser 13 volts RMS. Então temos os diodos D1 e D2. Na saída do sinal vamos ter um capacitor. Isso vai causar um ripple, tá certo? E depois da etapa de filtragem, do bloco de filtragem, né, que é esse do capacitor, nós temos o bloco de estabilização, que é o resistor série que a gente tem que calcular, e com o diodo Zener, é um diodo Zener de potência 1 watt e tensão de estabilização de 9,1 volt, né? A carga aqui que temos é uma carga variável, que ela vai de 1K até 10K, tá certo? Então nós vamos ter que calcular o resistor série, que dentro desse circuito estabiliza a corrente para o Zener e para a carga, né? Corrente para o Zener principalmente, e estabiliza a saída aqui, valores que a gente vai precisar, tá bom, pessoal? Então nós vamos trabalhar com todo esse circuito aqui. Contudo, né, eu não vou direto para o circuito, eu vou quebrar esse circuito em partes, daí fica mais fácil, né, a visualização deste processo todo. Tudo bem, pessoal? Bem, ao invés de começar a trabalhar com este circuito que acabei de apresentar, eu vou quebrar esse circuito. Vou trabalhar inicialmente com o retificador e a carga, tá certo? Então, ó, por enquanto essas duas partes, que é o bloco de filtragem e estabilização, eu vou tirar. Eu vou trabalhar com a carga e com a retificação. Então eu vou trabalhar com esse circuito aqui de maneira inicial. Vou tirar o circuito de baixo, que é o nosso objeto de estudo, e vou trabalhar inicialmente com esse circuito aí que a gente está vendo, tá bom? Então nesse circuito, o que a gente tem dele, que a gente pode já estar falando dele? Vou trabalhar com o secundário, né? Então o secundário, né? O secundário ele vai ter uma tensão aqui e uma tensão aqui, né? Então vamos lá. A tensão do secundário 1, eu vou chamar esse cara aqui, ó, de tensão de secundário 1, e esse cara de baixo de secundário 2. Então aqui é o secundário 1 e aqui é o secundário 2, tá certo, pessoal? Então o secundário 1, quem que ele vai ser? Vai ser, vou achar a tensão do secundário 1 de pico. Vai ser a tensão do secundário 1 RMS vezes a raiz de 2. Tudo bem? Então, tensão no secundário 1 de pico, ou tensão no secundário 1 RMS, são 13 volts RMS vezes a raiz de 2. Tá certo? Então, pegando a calculadora, então nós vamos ter raiz de 2, né, 1,414. Então eu vou ter que
13 volts. RMS vezes raiz de 2, que é 1,414 vezes 13, aqui vai dar 18,38 volts de pico. Ok, pessoal? Então, tanto a tensão que sai no secundário 1 de pico, tanto a tensão de pico que sai no secundário 2 são 18,38 volts. Tudo bem, pessoal? Então, estas são as tensões de secundário. Eu vou trabalhar agora só com o secundário 1, pois ele rebate as informações para o secundário 2, né? Então, vamos lá. Então, a tensão no secundário 1, que a gente vai ter, pensando nela aqui, né? Tensão no secundário 1, fazer só o gráfico da tensão do secundário 1. Nós vamos ter aí a senoide de saída. Tudo bem? Então, a senoide de saída, o sinal de saída, né? Vai ser assim, ó. Sendo essa tensão de pico aqui 18,38 volts de pico. Só estou trabalhando com a senoide no secundário 1. Então, a tensão no secundário 1 de pico tem esse valor aqui. Só que esse cara vai passar no diodo, né? Lembrando lá que o diodo aí, nós não vamos desprezar a queda de tensão sobre o diodo, tá bom, pessoal? Não vou desprezar a queda de tensão sobre o diodo, né? Então aqui vai ser a tensão sobre o diodo, né? O gráfico sobre o diodo aqui, ó. VD, tensão sobre o diodo. Na polarização direta, eu vou trabalhar com o diodo D1, né? O diodo D1. Na polarização direta desse sinal, o que vai ocorrer? O diodo ele vai ter uma queda de tensão aí, né? O valor da queda de tensão do diodo na polarização direta, o V gama é 0,7. Então o V gama desse diodo é 0,7 volts. Então, na polarização direta, esse diodo ele conduz, só que ele tira desse sinal 0,7. Na polarização reversa desse diodo, ele absorve todo o valor que vem, ele não deixa passar nada. Então aqui é o diodo na polarização reversa, esse aqui é o PIV, né? Sobre o diodo, tensão inversa de pico, né? E aqui no outro semiciclo positivo, esse diodo D1, ele vai de novo estar polarizado diretamente e precisar de um valor de tensão para que ele polarize diretamente a região de depressão afine de 0,7. Bem, olhando aí, né, o que vai sobrar para a carga? O que vai sobrar para o resistor? Então aqui é o gráfico. O que vai sobrar para o resistor? Né, a gente sabe que é esse sinal com os dois diodos, né? Esse sinal ele vai sair algo assim, né? Vai sair quando a gente coloca os dois diodos aqui, né? Os dois secundários, dois diodos. O sinal de saída para a carga aqui é que eu só pus um, mas o VLP, que é a tensão de pico na carga, vai sair assim. Os dois sinais aí, né? Desculpa o desenho. Vai sair isso, aproximadamente, né? E aí a gente vai ter um valor de pico na carga. Qual vai ser esse valor de pico na carga? Qual vai ser esse VLP? Né?
O VLP, que é a tensão de pico na carga, vai ser ou o secundário 1 ou o secundário 2, né? Vou pôr aqui tensão no secundário 1 de pico menos V gama. Eu poderia achar também tensão de pico na carga é a tensão do secundário 2 de pico menos V gama. De qualquer maneira, daria o mesmo resultado de um feito por uma maneira ou outra, tá, pessoal? Então, a gente pode jogar uma fórmula geral, né, que a gente já tem aí. O VLP, que é a tensão de pico na carga, é a tensão total do secundário, que é o 26 dividido por 2. Daí fica uma fórmula geral. Tensão do secundário de pico, ó, não é nem pico 1 nem pico 2, é a tensão de pico total, que é o 26, né? Dividido por 2, menos V gama. V gama é a tensão de 0,7 no diodo. Tá? Então essa aqui é a fórmula geral de VLP, né? Tensão de pico na carga. Então o VLP vai ser o tensão de secundário de pico por 2 é a metade, né? Como a gente já calculou, é o 18,38, já colocando em pico, né? Então tensão de secundária de pico, né? Ou do pico 1 seria 18,38, ou de pico 2, 18,38. O secundário total, né? Então seria 26 dividido 26 vezes 1,414, que é a raiz de 2. A saída total de pico seria 36,76. Dividido por 2, dá o 18,38. Então eu tenho VLP é o 18,38, né? Que foi esse cara dividido por 2, esse cara é o total, a saída total aqui de pico, a saída total de pico, ó, de novo, é o 26 RMS vezes 1,414, que dá o 36,76 volts de pico na saída, tá certo? A saída total, tensão de saída de pico, tensão do secundário de pico, que é o total, é o 36,76. Contudo aqui, ó, como a gente trabalha com o center tap, a gente vai trabalhar com a metade desse valor. Então por isso que eu estou trabalhando com 18,38, menos 0,7, tá bom? Então 18, que seria aqui, ó, VSP é o 36,76 dividido por 2 dá 18, 38 menos 0,7. Então a tensão de pico na carga, o VLP, que é a tensão de pico na carga, é o 18,38 menos 0,7. Então a tensão de pico na carga aqui vai ser o 17,68 volts, tá bom? Então aqui, ó, a tensão de pico na carga usando os dois diodos, claro, tem o secundário 1, secundário 2, né? Que eles se complementam aí, e o sinal sai aqui, tá bom? Então nós achamos VLP, que é a tensão de pico na carga aí, tá certo, pessoal? Daí a gente vai achar também agora o valor de ILP. Bem, qual é o detalhe que a gente vem comentando aí nesse circuito, né? Esse circuito, a saída dele, né, ela tem o que? Nesse resistor aí nós temos dois valores, o valor de 10K e o valor de 1K. Então, nesse circuito aqui, deixa eu tirar esse monte de coisa aqui. A saída aqui é uma saída que tem
quando eu ajusto o potenciômetro bem nesse ponto aqui, a corrente tem que atravessar todo o corpo do potenciômetro. Quando eu ajusto o potenciômetro aqui, a resistência dele é maior, é a de 10K. Porque a corrente tem que atravessar todo o corpo do potenciômetro. Quando eu mexo lá no fuso deslizante e coloco o potenciômetro nesse ponto, né, a corrente só tem que atravessar uma pequena parte do potenciômetro aqui. Daí a resistência fica igual a 1K. Tá bom, pessoal? Bem, quando a gente trabalha com esse sistema aqui, né, e vai ter um capacitor aí na sequência, o que a gente vai ter? A gente vai ter o ripple. Aqui, para calcular esse circuito, né, que é esse aqui, eu preciso do pior caso. O pior caso, se eu tivesse dois capacitores, seria o menor capacitor. E se eu tivesse uma situação dessa com dois valores de resistência, eu preciso do menor valor de resistência. Por quê? Eu causo um ripple maior. Então eu preciso estar trabalhando com o pior caso. Ah, professor, o que é pior caso? Se eu tiver um capacitor C1 num sistema qualquer de 1000 microfarad e tiver um capacitor C2 de 200 microfarad, pus 2000, e eu tiver um resistor R1 de 1 kΩ e um resistor R2 de 10 kΩ, a situação que vai causar o pior caso, que é o maior ripple, é o menor capacitor. No caso eu tenho 1000 microfarad e 2200 microfarad. O pior caso é quando eu trabalho com o menor capacitor. E com resistores, o pior caso é quando eu tenho o menor resistor. Então o pior caso ele vai ser uma somatória, né, uma somatória do menor capacitor e do menor resistor, tá certo? Como nesse circuito só tem um único capacitor, e no caso do nosso circuito, o capacitor ele vale 640 microfarad, eu vou trabalhar com ele, eu só tenho um capacitor, né? Porém, resistor, eu tenho um resistor na saída de 10 kΩ, né? O potenciômetro ele se ajusta entre 10 kΩ e 1 kΩ. Então eu vou trabalhar com o pior caso, que vai ser o resistor de 1 kΩ. Daí eu causo o pior ripple. Ah, professor, o que é o pior ripple? Né? Vamos tentar pensar assim. Então eu tenho lá uma saída, né, do sinal. Aqui uma saída qualquer do sinal. Eu use lá o capacitor, exemplo, de 640 microfarad. 640 microfarad. E o resistor, num primeiro caso, o resistor de 10 kΩ. Como esse resistor é muito alto, o ripple vai ser muito baixo. Você mal vai enxergar o ripple. Aqui. Tá certo? Porque o resistor é muito alto. Agora, se eu estiver trabalhando com um resistor menor, eu vou conseguir enxergar o ripple. O ripple vai ser mais aparente, ó. Ele vai ser mais aparente aqui, ó. Eu vou ter um ripple maior. Uma situação pior com o resistor de 1 kΩ. Então com 1 kΩ eu tenho um ripple pior.
aqui eu tenho um ripple menor, né? O ripple é menor. O ripple aqui, ó, é menor. E o ripple aqui é maior. Então ele é bem visível aqui, né? Não é bom o ripple maior, mas como no nosso sistema existe um resistor de 10K e de 1K, eu vou trabalhar com a pior situação, que é com o ripple maior aqui, tá bom, pessoal? Então essa aí é a questão do ripple pior. Por isso, pessoal, eu, ao invés de trabalhar com 10K, nós vamos fazer esse sistema todo com um valor de 1K, tá certo? Então nós vamos trabalhar com o resistor de 1 kΩ, beleza aí, pessoal? Então por quê? Porque a gente precisa estar trabalhando com o pior caso. Então vamos lá. Então, continuando aí, né, o que, que a gente tinha feito até então? Nós tínhamos calculado a tensão do secundário de pico, né? A tensão do secundário de pico, só relembrando, deu 18,38, 18,38 volts. A tensão de pico na carga, o VLP, nós acabamos de achar, deu 17,68 volts, só para lembrar dos valores, né? Ó, a gente calculou aqui. Tudo bem, pessoal? Então, sempre voltando aí para resolver isso daí, tá? Então, né? Então nós achamos o VLP desses cálculos. Bem, pessoal, como nós vamos trabalhar com o pior caso, né? Porque a gente precisa trabalhar com o ripple maior, né? Então o pior caso representa o resistor de 1 kΩ. Então vou trabalhar com esse resistor aqui, né? Com essa variação do potenciômetro que dá 1 kΩ. Então vou achar aqui, pessoal, um termo que se chama ILP. ILP é corrente de pico na carga, tá certo? Então para que eu ache ILP, eu vou ter o VLP, que é a tensão de pico na carga, dividido por RL. E no nosso caso o RL é o RL mínimo, né, que a gente vai ter aí, tá certo? O RL mínimo. Então o VLP, né, que a gente já calculou, é o 17,68. Tudo bem, pessoal? Então é 17,68 volts dividido por R, resistência de carga mínima, que é o 1 kΩ. 1 kΩ. Então, pegando a calculadora, 17,68 dividido por 1 kΩ, né, ou por 1000 ohm, nós vamos ter 17,68 miliamperes. Tudo bem, pessoal? Então aqui nós achamos o ILP, que é corrente de pico na carga. Achamos aí o valor de ILP. Com o ILP, né, agora nós vamos passar para um outro momento do circuito. Agora eu vou colocar nesse circuito o capacitor, tá bom, pessoal? Então, daqui a pouco vou colocar agora o capacitor aí. Bem, agora, olha só, eu estou colocando neste circuito aqui, que a gente conseguiu achar ILP, o pior caso, um capacitor. E esse capacitor que a gente está estudando é o capacitor de 640 microfarad. 640
microfarad. Daqui para frente eu não vou mais usar esse sistema. Então eu tirei o sistema que só tinha o resistor, coloquei agora dentro do sistema o que? A parte da filtragem, né? A filtragem aí, tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora, né, com a parte da filtragem? Ainda com a citação do pior caso. Bem, pessoal, eu preciso achar a tensão de ripple de pico a pico. Tá certo? A tensão de ripple de pico a pico vai ser quem? A fórmula é essa. ILP, que é esse termo, dividido por 2 vezes F, vezes o valor do capacitor. Tá certo, pessoal? Então, o ILP é a corrente de pico na carga, né, que a gente tem aqui, olha lá, 17. A gente coloca aqui, né? Então aqui é o 17,68 miliamperes. Isso aí tudo está sendo dividido, né? Por quem? Por 2 vezes. Ah, por que 2? Porque é uma onda completa. Então é 2 vezes a frequência da rede no Brasil, né? Frequência da rede, aqui a frequência, 60 Hz. Então 60 vezes o valor do capacitor. Quanto é o valor do capacitor? 640 microfarad. 640 microfarad. Beleza, pessoal? Então, vou fazer esse cálculo aí, né? Embaixo eu vou ter 2 vezes 60 vezes 640 expoente a menos 6. Então embaixo aqui, esse cálculo, aqui na parte de baixo deu 0,0768, né? Que eu poderia ter passado para engenharia, né, também, que é o 76,8 10 a menos 3. Tá certo? E em cima eu tenho o 17,68 10 a menos 3, que é miliampere, 10 a menos 3 também. Ampere. Beleza, daí o que eu vou fazer? Eu vou dividir, vou cortar 10 a menos 3, 10 a menos 3, né? A tensão de ripple de pico a pico vai ficar 17,68 dividido por 78, perdão, eu vou fazer de novo, 17,68 dividido por 76,8. Fazendo a divisão, né? O valor aí deu 0,230 volt para nós, né? Ou tensão de ripple de pico a pico, apertando a tecla engenharia, 230 milivolt. Tá certo aí, pessoal? Então 230 milivolt. Ah, professor, o que significa isso? O que significa esse VRPP, que é a tensão de ripple de pico a pico? Vou fazer o desenho aqui, né? Então, a tensão de ripple de pico a pico, se eu desenhar o sinal aqui, então vou desenhar o sinal novamente, né? Vou pôr uma cor
vermelho. Então vou desenhar o sinal de novo, tirar essa calculadora daqui, para não ficar muito carregado aí, né? Então eu tenho o sinal aqui, ó. Então o sinal não ficou muito bom, mas só para a gente ver. Então a gente tem o sinal. Então o capacitor, quando começa o sistema, ele vai carregar, daí ele tem um descarregamento aqui. Daí desse valor para esse ele é carregado de novo e ele vai ser descarregado. Então nós vamos ter um valor máximo e um valor mínimo aí para esse carregamento e esse descarregamento aí. Isso aqui, quando a gente joga no osciloscópio, só aparece isso aqui, ó. Claro, não chega a ser isso, mas só pra gente ver, né? No osciloscópio não aparece isso daqui, só vai aparecer isso daqui. Isso aqui, pessoal, é o ripple. Ripple é de onda, ondulação, né? Então, no nosso caso, nós fizemos o cálculo aí que a tensão de ripple de pico a pico, ou seja, do pico positivo até o negativo, a diferença do pico positivo ao pico negativo do ripple é de 230 milivolt. Então, desse máximo de ripple, né, do valor máximo do ripple aqui ao valor mínimo do ripple, né, nós temos aí 0,23 volts ou 230 milivolts. E isso aqui, né, esse cara é a tensão de ripple de pico a pico, pois vai no valor máximo do ripple até o valor mínimo do ripple, né? Beleza? Então esse aqui é a tensão de ripple de pico a pico. Só fazendo uma revisão também, né? A questão aí é que a gente está fazendo mais uma revisão, ok, pessoal? E aí, pessoal, o que a gente pode achar aí, se nós quisermos? Se nós quisermos, nós poderemos achar no meio desse sinal aqui, ó, bem aqui no meio desse sinal, entre o valor máximo de ripple e o valor mínimo de ripple, o VLMF. Ah, professor, o que é VLMF? Né? VLMF para nós vai ser a tensão média filtrada na carga. É o que representa esse VLMF, tensão média filtrada na carga. Então o VLMF é a tensão média filtrada na carga. Tá bom, pessoal? Ah, como que a gente acha esse VLMF? É um valor que está bem no meio aqui da variação do ripple, né? O VLMF a gente vai achar por VLP menos tensão de ripple de pico a pico dividido por 2. Tá certo, pessoal? Então, olha só que interessante, para a gente entender bem esse VLMF aí, né? O que a gente pode estar pensando, já que isso aqui nos permite fazer isso, né? Então a gente tem lá os valores, né? Da saída, né? Uma coisa a gente tem, né? Olhando aí, que é o VLP. VLP, que é esse termo aqui, ó. Esse termo é o valor máximo da saída do sinal também, né? É o VLP, tensão de pico na carga. Então aqui é o tensão de pico na carga.
A descida dá-se para cá, ó. Então esse valor do máximo aqui, né, que a gente está vendo, essa descida de 230 faz isso, ó. Nós tenhamos essa descida da tensão. E o VLMF é o meio desse sinal, né? É o meio aí desse sinal, pessoal. Tá bem entre o máximo e o mínimo, né? Então o VLMF tá bem no meio desse sinal, o valor médio desse valor de Ripple aí, tá? Tá certo? Então é o médio entre o máximo e o mínimo. Por isso essa fórmula, tá bom? O VLP, aqui o VLP, menos esse cara dividido por 2. Então esse cara, 230 dividido por 2 vai dar o meio, né? Que vai ser aqui o VLMF. Tá bom? Então olha só. O VLP, que é tensão de pico na carga, né? Que a gente já calculou. Ô professor, quanto era o VLP? A gente já tinha calculado. É o 17,68. Tá bom? Então a gente tem o 17,68 menos o VR, o 230, tensão de Ripple de pico a pico, é o 230, né? Que a gente acabou de calcular. Então é 230 milivolt dividido por 2. Olha lá. Tá certo, pessoal? Então, pegando a calculadora, né? Vou pegar ponto 23, que é o 230, né? Que é o ponto 23, dividido por 2, né? E subtrair do 17,68. Então, o resultado dá 17,65. 17, aqui deu menos 17, mas a gente sabe que é esse menos esse, tá? Só fiz o contrário aqui, tá bom? Então, 17,56 volts. Tá bom, pessoal? Então, ó, 230 por 2 das, né, 230 dividido por 2 dá o 115. Então dá 0,115. Fazendo de novo, ó. Eu fiz o cálculo aí, talvez as pessoas fiquem preocupadas. Então, ó, você tem 17, você tem 17,68 menos 230 por 2 é o 0,115. Tá certo? Então, 17,68 menos ponto 115, a gente tem 17,56. 17,56. Esse é o valor médio, bem no meio aqui, tá? Entre o valor máximo de Ripple e o valor mínimo de Ripple. Então é 17,56 volts, tá bom, pessoal? Então aí fiz essa correção. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Um pouco eu... Então nós achamos o valor médio do Ripple. Se a gente pensar aqui no nosso caso que a gente está estudando, né? A gente precisa o quê? A gente precisa do valor máximo e do valor mínimo, né? Então era igual quando nós tínhamos aquele circuito de Zener, né, com dois valores de entrada, né, que nos era dado o VE, nos era dado o VE máximo e o VE mínimo. Então a gente vai ter que lembrar disso aqui, quando a entrada tinha variação no circuito do diodo Zener. Porque a gente vai usar isso no diodo Zener agora. Então, ó, nesse caso, o VE é o 17,56. O VE é o 17,56 volts. O V máximo, quem é o V máximo? O V máximo é o VLP, tá certo? Ó?
V máximo é a tensão de pico, é o 17. O valor máximo que a gente pode ter é o VLP, que é o 17,68 volts. E quem é o V mínimo? O V mínimo é o máximo menos 230, né? O 230 é toda essa variação aqui, o 230 milivolts, né? Então você pega o 17,68 menos 0,23. Então você vai ter 17,45 volts. Beleza, pessoal? Então, como a gente vai trabalhar com o Zener na próxima, que é o próximo ponto, né? O que a gente tinha? Uma entrada variável. Lembra lá quando nós trabalhávamos com o Zener? Onde tínhamos uma entrada variável, né? Aqui é a mesma coisa, tá certo? Lá era dado um Zener, exemplo, tensão de entrada 20 volts, com tensão de ripple de pico a pico de 4 volts. Então, o VE é o VE médio aqui. Exemplo, no caso aqui que eu estou falando, o VE é 20, um exemplo qualquer de Zener, né? Onde tinha o VE máximo, nesse caso aqui, 20 VRPP 2, então seria VE máximo, nesse caso seria 22 volts, e o VE mínimo seriam 18 volts, tá bom? Daí a gente ia calcular o resistor série e tal. Então, o próximo passo vai ser a gente trabalhar agora, né, com o diodo Zener. Por isso que eu já frisei o V máximo e o V mínimo, pois nós usaremos agora na sequência, tá, pessoal? Bem, agora nós temos, né, a tensão de entrada máxima e a tensão de entrada mínima. Agora, para ficar mais fácil a resolução desse exercício, o que a gente pode estar fazendo aí, né? A gente vai lembrar, né, que como nós temos essa tensão de entrada máxima e a tensão de entrada mínima, o nosso circuito vai se assemelhar ao que? Quando nós trabalhamos lá com o Zener, né? Lembrando lá quando nós temos tensão de entrada variável, né? Que a gente tinha que calcular o RS aqui, né? O resistor série, onde nós tínhamos lá o diodo Zener, né? Aqui ó, o diodo Zener, aqui. Só que aqui agora, além da carga mínima, nós vamos ter a carga máxima. Nós vamos lembrar desta configuração do diodo Zener, né? Que era qual configuração? Tensão de entrada variável e carga variável. Então agora nós vamos usar essa configuração aqui de diodo Zener, nessa configuração, para que calculemos o RS, tá certo, pessoal? Então, ó, o VE nós acabamos de ver, né? Nós temos nesse circuito, eu vou tomar um circuito Zener para ficar mais fácil, né? A visualização dos detalhes. Agora nós temos um VE máximo, né? Que é o VLP, que acabei de falar, né? O VE máximo que tem valor de 22 volts, né? Opa, perdão. O exercício é esse aqui foi um exemplo, né? Perdão, então o nosso V máximo é o 17,68 volts. E temos aí um V mínimo. V mínimo 17,45 volts. Tudo bem, pessoal? Além, claro, de uma variação da rede também que pode estar ocorrendo, né? Não é só a questão do capacitor, pode estar havendo uma variação da rede. Agora, na carga nós temos o valor máximo aqui, nós tínhamos o RL máximo, né? O RL máximo era 10K, né? E tínhamos
uma situação de RL mínimo, né? RL mínimo, ajustando aqui o potenciômetro, nós tínhamos 1K, 1 kΩ. Beleza, pessoal? Então eu vou achar primeiro esses valores aqui, né? Corrente máxima. Quando que eu vou ter a corrente máxima passando na carga? A minha corrente na carga será máxima quando eu tiver a carga mínima. Então eu vou achar, eu vou trabalhar aqui com RL mínimo aqui, né? E a tensão Zener, né? A tensão Zener aí que a gente está calculando é uma tensão de 9,1 volts, né? A gente quer que saia lá na carga o máximo de 9,1 volt. Então vai ser 9,1 volt, né, dividido pelo RL mínimo. Corrente, a gente quer a corrente máxima, então a carga tem que ser a mínima, né? Então vai ser 9,1 volt, que vai ser dividido pela carga mínima, 1 kΩ. 1 kΩ, né? Então, 1 kΩ é 1/10 a terceira, né? Vou até fazer aqui, corrente na carga mínima. Então nós temos 9,1, embaixo 1 kg, que é 1/10 a terceira. Tá certo? Então 9,1 por 1 é o próprio 9,1 volt, 9,1, né? 10 a mais 3 sobe 10 a menos 3, ou 9,1 miliampere. Tá bom, pessoal? Então nós achamos a corrente mínima na carga aqui, né? Corrente, melhor, perdão, corrente máxima na carga, tá bom? Uma corrente máxima na carga é quando temos a carga mínima. Então, IL máximo, corrente máxima na carga é 9,1 miliamperes. Então, achamos o IL, corrente máxima na carga. Então, eu vou aproveitar esse ensejo também, né, para achar a corrente mínima na carga. Então, para que achemos a corrente mínima na carga, IL mínimo, corrente na carga mínima, eu devo ter a tensão Zener que vai cair aqui na carga variável, né? Aqui a gente vai ter uma tensão Zener, que é 9,1 volt. Beleza? Então vai ser a tensão Zener dividido por resistência na carga máxima. Quando eu tenho uma resistência máxima, a corrente na carga é mínima, né? Então, tensão Zener 9,1 volt dividido pela RL máximo. RL máximo 10K, né? Então aqui nós vamos ter 10 kΩ. Tudo bem, pessoal? Então aí nós vamos ter 9,1 dividido por 10K, 10/10 a terceira. Nós vamos ter aí uma corrente de 910 microamperes. Tá certo, pessoal? Então nós achamos aí 910 microampere, ou se você quiser, né, 9,1, 10 a menos 4 também amperes. Daí vai depender do que você quiser trabalhar. Então nós achamos as correntes na carga, a corrente máxima e a corrente mínima. E aí a gente vai achar, vou trabalhar com o Zener, né? O Zener que nos foi passado aí, ele tem potência, né, no circuito, foi passado que ele tem potência de 1 watt. Tá certo? Potência de 1 watt. Então o que a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos calcular a corrente máxima desse diodo Zener, né? Calcular aí o IZ máximo, né? Então, para calcular a corrente de Zener máxima, nós vamos ter a potência de Zener dividido pela tensão de Zener. Então, a potência de Zener 1 watt, dividido por tensão Zener 9,1 volt. Fazendo a equação aí, né? 1
dividido por 9,1, nós vamos ter uma potência, uma corrente de 109,89 miliamperes. Ok, pessoal? Então achei a corrente de Zener máxima. O fabricante estipula que geralmente, né, a corrente de Zener mínima é 10% de Zener máxima. Então, e Zener mínima é 10% disso, vai ser 10,989 miliamperes. Beleza? Então nós achamos a corrente de Zener mínima e a corrente de Zener máximo. Bem, temos bastante informações aí, né? Temos o V máximo da fonte, né? Como do Ripple lá, o V mínimo, o IL máximo, IL mínimo, corrente de Zener máxima, corrente de Zener mínimo. Agora, pessoal, a gente pode estar trabalhando para achar esse cara. O importante é achar esse cara, o resistor série, né? A nossa intenção é achar esse cara, né? E para achar esse cara aí, nós vamos fazer alguns pontos, né? Então vamos lá, né? Primeiro de tudo, a gente pode estar trabalhando para achar a resistência de série máxima. Resistência de série máxima, né, vai ser a tensão de entrada mínima menos tensão Zener dividido por corrente de Zener mínimo mais corrente de carga máxima, né? Então essas equações nós já estudamos, nós estudamos essa equação, né? Agora nós vamos fazer uso dela. Então o que a gente precisa aqui dessas informações aqui, né? Olha lá. Nessas informações, vou puxar mais para cá. Vou apagar isso aqui, senão vou acabar copiando alguma coisa aqui do exemplo, né? Então vamos lá. Tensão de entrada mínima. Tensão de entrada mínima 17,45. Então 17,45 volts. Menos tensão Zener. Tensão Zener 9,1 volts. Dividido corrente de Zener mínima. Corrente de Zener mínima, ó, é 10% do IZ máximo. Então I Zener mínima é 10,98 miliampere. Não vou pôr 3 casas, só 2 tá bom. Mais corrente máxima na carga. Corrente máxima na carga, né? A gente calculou também. Tá aqui, ó. É o IL máximo, né? IL máximo 9,1 miliampere. 9,1 miliamperes. Tá bom, pessoal? Então fazendo as equações, 17,45 menos 9,1, nós vamos ter 8,35 volts na parte de cima. Tá bom, pessoal? E na parte de baixo, 10,98 expoente menos 3 mais 9,1 expoente menos 3. Resultado vai ser 20,08 miliampere. Tá certo, pessoal? Então, né? Vamos lá, né? Fazendo aí é resistência de série máxima, então vai ser
8,35 dividido, né, por 20,08 expoente a menos 3. Então, a resistência de série máxima deu 415,8 ohm. Isso é RS máximo calculado. Tá aqui, RS máximo calculado. Agora eu vou calcular a resistência de série mínima. Resistência de série mínima vai ser a tensão de entrada máxima menos tensão Zener dividido por quem? Por corrente de Zener máxima mais corrente na carga mínima. Então esses valores eu também tenho, né? Ó. Lembrando lá, ó, V máxima. V máxima aqui é o 17,68 volts, né? Então V máximo 17,68 volts menos VZ, que é a tensão Zener, que é 9,1 volt, né, do exercício aqui, 9,1 volt, tudo bem, pessoal? Dividido por quem? Corrente de Zener máxima. Qual é o valor da corrente de Zener máxima? Nós calculamos, né? Pegando aqui as folhas anteriores, né? Corrente de Zener máximo, aqui ó, 109,89 mA mais corrente na carga mínima. Aqui ó, corrente na carga mínima 9,1 10 a menos 4 ampere. Tá bom, pessoal? Então vamos lá, vamos fazer o exercício aí, ó. 17,68 menos 9,1, nós vamos ter 8,58. Então nós vamos ter na parte de cima 8,58 volts dividido por 109, né? 109,89 expoente menos 3 mais 9,1 expoente a menos 3. Nós vamos ter aí 118,99. Eu vou pôr 119. Porque 118,99 ou 119 miliampere. Então vamos ter a resistência de série mínima, que vai ser 8,58 dividido por 119 expoente a menos 3. Deu 72,1 ohm. Ok, pessoal? Então achamos esses dois valores aí, né? E aí, o que a gente vai estar fazendo agora? A gente tem que, né, sempre fazer uma verificação. Nesse caso, nem vai precisar, né? Com essas informações, o que a gente pode estar achando, né? Resistência, série de trabalho. Ah, professor, qual a verificação? A verificação que a gente faz é que a resistência de série mínima tem que ser menor que a resistência série de trabalho, que tem que ser menor que a resistência de série máxima. Resistência de série mínima deu 72, resistência de série máxima deu 415, então tá tudo ok, tá bom? A gente vai calcular a resistência série de trabalho, que vai ser resistência de série máxima mais resistência de série mínima dividido por 2. Tá bom, pessoal? Vou trabalhar com a outra folha, né? Aqui, porque
aqui não está muito bom, né? Eu vou colocar na próxima folha esse cálculo aqui, tá bom? Vai ficar melhor, né? Então, resistência de série de trabalho vai ser resistência de série máxima. Nós calculamos resistência de série máxima calculada 415,8 ohm. Então, nós vamos usar, no lugar de RS máximo, 415,8 ohm mais resistência de série mínima. Resistência de série mínima é o 72,1 ohm. Então, 72,1 ohm, tudo isso dividido por 2. Ok, pessoal? Então, vou fazer a conta aqui. 415,8 mais 72,1 dá 487. Divide por 2, eu vou ter 243,95 ohm. Então, esse RST que a gente está aqui, que a gente achou esse valor, é a resistência série de trabalho calculada. Então, o valor calculado é esse aqui. Tá bom, pessoal? Daí eu vou lá na tabela de resistores, né? E pego toda a sequência de resistores. O valor mais próximo do resistor de 243 aqui, né? Vai ser qual? Vai ser o 240, resistor de 240. Então, o resistor comercial que a gente vai usar, né? Para pôr onde, professor? Lembra lá do início, a gente está calculando agora isso aqui, ó. Esse cara aqui, ó, essa resistência de série aqui. Todos os detalhes dela. Então a gente já veio observando tudo isso daqui. Agora a gente está achando esse cara aqui, ó. Tá bom? Então, né? Resistência comercial mais próxima, ou abaixo ou acima, mais próxima que a gente acha, é o de 240 ohm, mais ou menos 5%. Ok, pessoal? Então a resistência mais próxima comercial que eu achei, ou acima ou abaixo, essa daqui. Algumas pessoas acham o primeiro valor acima do mínimo, tá? Então 78 ohm, alguma coisa, 82 ohm, né? Já estaria o primeiro valor acima do mínimo. Eu vou, como projeto, eu vou pegar o meio da faixa, tá? Como é projeto, eu vou fazer isso. Nada impede que você faça outra coisa. Pela resistência série, ou melhor, pela resistência comercial, o que eu posso achar também, pessoal? Eu posso achar também a potência que cai nesse resistor série. Então, vou calcular agora a potência que vai cair nesse resistor série. Tá certo? Então, para que calculemos a potência no resistor série, eu vou ter potência no resistor série vai ser tensão de entrada máxima menos tensão Zener ao quadrado dividido por resistência comercial. Então vamos lá, né? Tensão de entrada máxima. Onde a gente trabalhou com a tensão de entrada máxima? Aqui no início. Aqui, ó, 17,68. Então vou pegar 17,68 menos tensão Zener, que é 9,1, né? Tudo isso ao quadrado, dividido pela resistência comercial, que a gente acabou de achar, que é o 240 ohm. Beleza, pessoal? Então vamos lá. 17,68 menos 9,1 dá 8,58. Então eu vou ter o 8,58
ao quadrado dividido por 240. 8,58 ao quadrado, eu vou ter 73,61 dividido por 240, eu vou ter uma potência de 306 miliwatt. Então essa aqui é a potência calculada. Essa é a potência calculada. Aí eu preciso fazer o que? Achar a potência comercial, né? Então existem aí, né, algumas potências comerciais. Então a gente tem meio watt, que corresponde a 500 miliwatt, 1/3 de watt, que corresponde a 333 miliwatt, né? E aí eu vou ver, e 1 watt. Bem, eu só posso usar para o resistor em relação à potência um máximo de 70%. Exemplo, 1 watt, 70% desse valor, então multiplica 1 watt por 0,7, 75%. Então 1 watt, 1 vezes 0,75 dá 750 miliwatt. Se eu pegar o 333, que é 1/3 de watt, vezes 0,75, então 333 vezes 0,75, eu vou ter 249 miliwatt. E se eu pegar 500 miliwatt, que é o resistor de meio watt, vezes 0,75, eu vou ter 500 vezes 0,75, eu vou ter 375 miliwatt. Então eu não posso usar 100% a potência, eu tenho que usar no máximo 75%. Aqui é uma faixa proibida, esses 25% do valor, exemplo, para o resistor de 1 watt, de 0 a 750 miliwatt eu posso usar. Do 0 watt até 750 posso usar. Acima não. Eu diminuo muito a vida do componente. Então no nosso caso, qual o menor das potências que 75% fiquem acima disso? 306 miliwatt. Olhando aqui, ó, o de 1/3 eu não posso usar, que o 75% dele é 249 e 249 é menor do que 306, vou por de meio watt, que é 500 miliwatt vezes 75, dá 375 miliwatt. 375 miliwatt é maior que o 306. O 75% de meio watt é maior do que o 306 miliwatt. Então eu vou usar resistor com potência de meio watt. Então, fechando esse exercício, o nosso resistor série comercial, para a gente pôr no lugar do RS, né? Para pôr aqui, ó, no lugar de RS, vai ser quem? Vai ser o resistor de 240 ohm, aqui, ó, 240 ohm, mais ou menos 5%, barra a potência, meio watt. Então, pessoal, dessa maneira, nós viemos fazendo o estudo detalhado e achamos o resistor comercial, né? Nós começamos aqui o circuito original,
Só que nós não começamos a trabalhar com o circuito original. Nós começamos a trabalhar aqui, sem o bloco da filtragem e sem o bloco da estabilização. Nós só trabalhamos com a retificação e com a carga, que foi o primeiro ponto, tá certo? Com a retificação e a carga. Depois que achamos aí os valores de correntes, né, e tudo mais, a gente partiu para a colocação do capacitor, né? Estava aí na sequência. Está aqui embaixo na sequência. Aqui, ó. Aí nós colocamos entrou nesse circuito o capacitor. Colocamos aqui a filtragem, tá certo? Começamos a trabalhar com esse circuito que trabalhou com o Ripple, né? Que nos deu, né, valores máximos e mínimos para ter a entrada num circuito que a gente depois finalizou com isso daqui. Esse bloco da filtragem, depois nós colocamos o bloco da estabilização. Esse aqui. E aí nós finalizamos o circuito determinando quem? O resistor série. Então desta maneira, pessoal, por pedaços você consegue fazer o exercício de uma maneira equilibrada e tranquila. Ok, pessoal? Então até o próximo exercício.